mais de novo. É mais de novo. É a gente aqui de novo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela bênção que ele é, obrigado pelo estudo que o Senhor já colocou no coração dele, essa mensagem extraordinária, que ela derrube nossas fortalezas, nossa religião, nossas barreiras, Senhor, que ela encontre caminho nos nossos corações, Senhor, para que possamos dar o fruto que o Senhor encomendou na semente que vai ser lançada sobre nós essa noite. Que todas as outras vozes se calem agora. Na autoridade do Teu nome, Senhor, nós decretamos assim, que o Teu Espírito se manifeste nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Amém. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Eu tenho boas notícias. Quem gosta de boas notícias? Acho que o povo gosta de boas notícias não, hein? Quem gosta de boas notícias? Amém. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia, é uma excelente notícia, mas eu também quero compartilhar com você. Agora foi. Aí. Ficou bem na frente aqui. Mas uma das notícias que eu gostaria de compartilhar com você essa noite, a primeira delas, é que você é um tomador de decisões. Desde o princípio, o Senhor nos criou, nos fez dependentes dEle, mas com autorização, com autoridade para tomar decisões no nome dEle. E é disso que o Rodrigo estava falando na semana passada. Nós precisamos tomar posse, assumir responsabilidade de começar a tomar decisões no nome dEle. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele espera de mim e isso que Ele espera de você. Por que eu gostaria de falar sobre decisões? Eu não sei se você sabe, mas existem especulações, não tem estudo científico sobre isso, tá? Mas especulações de que nós tomamos aproximadamente 35 mil decisões por dia. A decisão para onde você vai olhar, a decisão se você vai acelerar o pedal do carro, pisar no freio, na embreagem, olhar para lá, olhar para cá, gesticular, mais ou menos 35 mil. Dessas 35 mil, 200 é a respeito de comida. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, a maioria é uma média, né? Então tem bastante gente aí tomando mais de 200 decisões por dia com relação à comida. Mas as decisões, elas são extremamente importantes desde que o homem criou o mundo. Ele criou o mundo, criou o ser humano, colocou o homem lá para tomar decisões com autorização e com autoridade do Senhor. Ah, Adão, os animais estão aí, coloca nome nesses animais aí. Se você sabe o nome dos animais hoje, é porque Adão colocou o nome. Ó, duas árvores, a árvore da vida e a árvore da sabedoria do bem e do mal. Não coma. Poder de decisão. Se você está hoje aqui ouvindo a mensagem de Cristo, é porque Adão comeu, pisou na bola. Faz parte. Mas você vai decidir e você tem o poder para tomar a decisão do que você vai fazer nesse dia, do que você fez nesse dia. Não adianta responsabilizar ninguém por aquilo que você decidiu. Você vai decidir estudar, você vai decidir trabalhar, você vai decidir semear, você vai decidir colher o que você semeou, embora essa lei ela é imutável. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou, mas existe também um processo de decisão nesse ponto. E você também pode decidir obedecer e desobedecer. Quantas decisões você tomou no dia de hoje? Dá uma pensada aí rápida. Você tomou todas as decisões e foram certas? Às vezes você acorda
num bom dia errado, você tomou uma decisão de dar um bom dia errado. Você deveria falar, bom dia, meu amor. E aí, você vai lá e dá apenas uma chacoalhada, fala, o que está acontecendo? Pô, só porque estava atrasado e eu não dei um bom dia como deveria. E você logo recebe uma rosnada. Como é que é lá na sua casa? Você participou do bom dia direitinho hoje de manhã? Bom dia, meu amor. Você está bem? Hã? Então, você pode tomar decisões e você talvez não acerte todas as decisões, mas cabe a você tomar a decisão. E aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Se o Senhor mostrasse para você hoje, aqui nesse culto, ou talvez Ele mostrou e você veio aqui para receber a confirmação, o seu futuro, bonitão, assim, 3D, o que você tomaria de decisão em relação ao seu futuro? Você escolheria olhar a visão que o Senhor te deu, tomar a decisão de avançar a partir dessa decisão e dessa promessa, ou olhar os obstáculos que podem ter no meio do caminho, as dificuldades que podem ter. Opa, o terreno não é completamente reto, tem montanhas do lado direito, não vou conseguir ver o nascer do sol, tem montanhas do lado esquerdo, não vou conseguir ver o pôr do sol, tem montanhas no meio do caminho, talvez eu tenha que me exercitar um pouco mais. Tem gigantes que precisam ser destruídos nessa noite. E eu gostaria que você pensasse nisso um pouquinho. Quais são os gigantes que têm atrapalhado você de andar na promessa que o Senhor tem para você? Existem relatos bíblicos, e pelo que eu avaliei, pelo que eu estudei, você também pode estudar e depois compartilhar comigo, que existem dois grupos de pessoas. As pessoas que ouviram a promessa do Senhor e decidiram agir pelas promessas, e as pessoas que decidiram agir ou não agir por conta dos obstáculos e das dificuldades. Existem grupos, né, desses dois grupos, muitas vezes composto por muito poucas pessoas, às vezes duas, às vezes uma pessoa. Mas a parte boa, uma outra notícia que eu queria compartilhar, é que a minoria com Deus geralmente é a maioria, porque esses homens que às vezes estavam sozinhos, abriram o mar. Esses homens, muitas vezes sozinhos e com Deus, eles libertaram um povo inteiro que estava há 400 anos sendo escravizados. Muitas vezes, um homem sozinho orou e o céu parou, o sol parou, o sistema parou. Eu não sei se você sabe, mas os especialistas dizem que é impossível só o sol parar. Deus parou o universo pela oração de um homem. E muitas vezes, e aí nós temos alguns relatos de homens que, sozinhos, com Deus, mataram e destruíram alguns gigantes. Não é só um. Se você conhece só a história de Davi, eu convido você a dar uma lida um pouco mais na sua Bíblia, porque você vai encontrar alguns outros homens que destruíram gigantes. Tem até os nomes aqui para você poder avaliar depois: Sangar, Benaia, Sibecai, Elanã, Josué e Calebe. Esses homens, eles enfrentaram e destruíram alguns gigantes que estavam pelo meio do caminho. É por isso que eu gostaria que o tema dessa noite, queria compartilhar com você o tema dessa noite, que é: eu decidi enfrentar e destruir os gigantes da minha vida. Eu não sei se você vai tomar essa decisão, ou se você já tomou, mas eu gostaria que no final você encontrasse quais são os gigantes que têm atrapalhado você a tomar posse, Rodrigo? A tomar posse das promessas que o Senhor tem na sua vida. Quais são os gigantes que têm atrapalhado você a tomar as decisões de verdade que o Senhor tem chamado e tem te falado ao seu coração? Porque Deus fala, pessoal, e Ele fala muito, e às vezes nós somos muito teimosos, não queremos ouvir, fugimos da responsabilidade, fugimos de Deus, fugimos das tarefas. Até parece que a gente está imitando Adão. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números,
abrisse ou ligasse a sua Bíblia no livro de Números, nós vamos ler o capítulo 13 a partir do verso 25, mas deixa ela aberta aí, porque eu vou fazer algumas citações e você confira. Eu gostei. O povo está conferindo, hein, Rodrigo? Só para te dar um contexto rapidinho, para chegar nessa passagem. O povo estava cativo no Egito, o povo de Deus estava cativo lá, preso há 400 anos. Então o Senhor levanta um homem chamado Moisés, que vai lá para libertar esse povo, tira esse povo da escravidão, abre o Mar Vermelho, passa pelo meio do mar em terreno seco, terra seca, atravessa para uma caminhada de uma terra prometida, para uma caminhada que duraria em torno de 6, vamos colocar 10 dias para arredondar aí, e essa caminhada durou 400 anos, ou 40 anos, porque eles, está esperto, hein, irmão? Porque eles perderam o foco de olhar a promessa, de avançar e conquistar a promessa. Então, esse é o trecho que nós estamos. Eles então enviaram alguns homens, tiveram a ideia de enviar alguns homens para espiar a promessa que o Senhor tinha dado de uma terra que mana leite e mel. A terra é boa, a conversa foi mais ou menos assim, cara, e aí, será que a terra é boa mesmo? Vamos lá ver se essa terra é boa? Junta um grupo de homens aí e vamos lá para dar uma olhada nisso. Se você ler Números 13, a partir do verso 1, vai dizer que o Senhor, então, enviou os espias, que o Senhor liberou Moisés para enviar os espias, mas se você ler Deuteronômio, no capítulo 1 também, vai dizer que eles influenciaram Moisés para serem enviados os homens. Então, faça a sua análise do que Deus vai falar ao seu coração, mas eu acredito que eles agiram com um pouco de dúvida. Apesar de Deus ter permitido que eles fossem, eu acredito que eles duvidaram daquilo que o Senhor estava separando para eles. E aí nós vamos chegar nesse ponto agora, onde eles voltam e apresentam o relatório da terra para Moisés. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Então o trecho diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Presta atenção, pessoal, uma promessa aonde é uma terra que tem frutos. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, é uma terra incrível. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. A mesma terra, promessa para uns, gigantes para outros. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ai, 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 eu não sei o que eu vou fazer com isso, o povo lá é muito violento. Também vimos ali gigantes, os Anaques, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Ai, 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 diante desses gigantes, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou como o gafanhoto diante deles. E assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida. Eu te peço que o Senhor traga discernimento, revelação a cada um de nós nessa noite, para que saiamos daqui de maneira diferente que entramos. Nós precisamos, Pai, de
uma palavra que entre nos nossos corações e nos transforme nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos os dias, porque nós pensamos que isso é só para o povo lá. É engraçado que Deus separa, então, um povo para representar Ele em outras nações, um povo que não era povo, o pior dos povos, assim como diz a palavra, e esse povo, ele serve para representar Deus. Mas esse povo também serve para representar a gente. Essa história está escrita, esse tempo todo de instrução foi escrito por conta da didática de Deus, porque Ele sabia que eu e você ia ter dificuldade de entender. Então, o povo que representa Deus é o mesmo povo que representa o povo. Faz sentido, reis e sacerdotes? Então, todo dia, quando nós pegarmos, ao abrir os nossos olhos, nós vamos ter 2 relatórios em nossas mãos. O relatório do qual diz, ei, tem uma terra para conquistar. E o outro relatório é, os gigantes que irão me impedir. Qual dos 2 você leu em voz alta nesse dia? Qual dos 2 relatórios você vai ler em voz alta e vai acreditar nesse relatório para tocar o seu dia? Pô, segunda-feira braba. É esse relatório que você fala amanhã? Segunda-feira que vai ter que trabalhar. Vamos lá enfrentar aquele patrão, aquele gigante. É esse o relatório que você está lendo e declarando? Segunda-feira difícil. Eu vou ter que ir para aquela escola, ouvir aquele professor, para a faculdade, fazer aquela matéria. Esse é o gigante que você tem permitido nortear a sua vida e atrapalhar os seus planos, os planos que o Senhor tem para a sua vida? Qual dos 2? Eu gostaria, então, de compartilhar com você 5 gigantes que podem nortear a vida de muitas pessoas. E eu vigio para que esses gigantes não me atrapalhem. E eu espero que você também. Eu quero só frisar que os nomes são nomes alegóricos que eu coloquei, tá? Não procurei, não busquei nenhum sentido espiritual para isso, mas eu peguei o nome dos povos que estava ali nesse texto bíblico para a gente poder fazer só uma alegoria aqui, ok? Então, os 5 gigantes, eles vão representar algumas coisas aqui. Então, nós temos o primeiro gigante, que é Eteus, Anak, depois Amorreu, depois Cananeu e depois Amalequita. O primeiro gigante, que é o Eteus, ele vai representar o medo. Se você fizer uma pesquisa dentre os 10 maiores medos do ser humano, o primeiro deles, sabe qual é? Quem chuta? É morrer. O primeiro maior medo do ser humano é morrer. E isso era uma coisa que me deixou um pouco assim desesperado na pandemia, porque tinham muitos crentes que estavam com muito medo de morrer, queridos. E se nós estamos realmente em Cristo, será que faz sentido esse medo de morrer, dessa pesquisa ainda para a gente? E dentre esses maiores 10, eu selecionei aqui 5, né? E a gente vai falar sobre o medo de morrer, o medo de fracassar, o medo da rejeição, o medo da solidão, e um dos medos que faz muito sentido é o medo de crescer para uma vida adulta, a vida na qual nós precisamos encontrar os filhos maduros, a vida pela qual nós precisamos ter filhos que tomam decisões com autorização do pai, que assumam essa responsabilidade. Eu senti falta de você falar do cheque em branco, Rodrigo. Você não falou, pensava, é porque a maioria não sabe mais o que é cheque, né? Mas o que é autorização que o Senhor nos deu? É um cheque em branco, para avançar com a palavra dele, assinado, você é o filho do rei, você é um filho e ele espera, porque o reino de Deus é um reino de cooperação, e ele espera que eu e você avancemos com o reino dele. Então, o primeiro gigante é o Eteus, e Eteus fala assim para você, eu vou te matar. Aí você fala assim, não ouço mais isso. Não? Quantos estão preocupados aí, realmente, com o futuro?
Quantos estão trabalhando igual maluco, morrendo, dia a dia, trabalhando dia e noite, por conta de uma preparação em que você não sabe o que vai acontecer amanhã? Mas o que eu queria aqui, eu não vou fazer isso com todos os exemplos que eu citei, mas eu gostaria aqui de exemplificar como Jesus reage diante dos gigantes. Jesus, assim como nós, ele foi levado para o deserto para ser tentado, passou lá um grande perrengue, e quando Satanás veio então para tentar Jesus, Jesus não ficou discutindo com Satanás. Não, cara, espera aí, você não está entendendo, vai para lá, meu irmão, sai fora, isso aí está com nada. Não, Jesus simplesmente rebateu todas as tentativas que Satanás tentou de frustrar, de acabar, de arredar ele, de pegar ele com a palavra de Deus. Então eu vou mostrar alguns detalhes, e o que eu gostaria é, você tem a palavra na sua mente, no seu coração, na sua boca, para rebater os gigantes quando eles chegarem? Porque eles vão chegar, queridos. Eles vão tentar tirar você da promessa que o Senhor tem para cumprir na minha vida e na sua vida. Então, o gigante vai dizer assim, Eteus vai olhar para você e vai falar, eu vou te matar, Guido. E aí, baseado na palavra de Deus, você vai olhar para ele e falar assim, cara, você vai matar? Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso está em Lucas 20, 28. O próprio Jesus respondeu isso quando o questionaram. O gigante vai olhar para você e vai dizer, você vai fracassar. E aí você vai poder olhar para ele e falar assim, cara, desculpa, mas o meu pai diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Esse gigante vai olhar para você e falar assim, eu rejeito você. O mundo rejeita você, você não é nada. E aí você vai olhar para ele e dizer assim, ei, Filipenses 3:9, eu fui encontrado nele. Uhul! Essa é a hora de um glória a Deus, irmãos. Eu fui encontrado nele, gigante. Eteus, perdeu, já era. Ele vai olhar para você e vai falar, você não é ninguém. E aí você vai recitar para ele, lá em Efésios, está escrito assim, ó. Ai, se prepara. Olha que lindo. Assim como, eu vou falar na primeira pessoa, tá? A palavra fala nos escolheu, mas eu vou falar, assim como ele me escolheu, gigante, assim como ele me escolheu antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível perante ele, e em amor me predestinou para a adoção de filho. Quem falou que eu não sou ninguém, rapaz? Você que é filho. Mas isso, a palavra precisa estar, querido, no seu coração, na sua mente, e você poder declarar ela. Esse gigante, às vezes ele se disfarça de pequenininho, e aí ele chega sutilmente para você e fala assim, ô Rodrigo, fica aí onde você está, cara. Para aí, fica aí mesmo. Não precisa fazer não, cara. Não faz isso hoje não. Você está bem aí, cara. Se acomoda aí, vai. Fica acomodado aí, nesse banco aí. Vem aqui, entra aqui, vai embora. Amanhã. Não estou a fim de assumir responsabilidades. Fica aí. E aí, talvez como ele não vem berrando no nosso ouvido, talvez como ele não fica feio assim, igual Thanos, aparecendo para a gente, que se ele fosse aparecesse feio, a gente talvez corria para o colo do Senhor, mas ele se disfarça, e aí ele vem devagarinho. Mas o que precisa estar na nossa mente nesse momento, e aí a gente precisa ver esse cara que às vezes vem pequenininho, como um gigante, e dizer para ele assim, desculpa, sai fora, irmão. Sabe por quê? Porque a natureza, eu tenho uma obra para fazer. A natureza, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O que eu te falei agora há pouco, que eu sou filho, a natureza precisa, até a natureza precisa que eu saia por essa rua para declarar ordem, para declarar paz, para declarar a palavra de Deus que cria vida. Romanos 8, 19. Eteus quer parar você.
Eteus está dizendo, eu vou te parar. E Deus está te falando, conquiste a terra. Pô, mas tem que conquistar a terra. Já não está prometido, cara. Já não é minha. A didática de Deus é uma didática, é um reino de cooperação. E Ele quer que você coopere com Ele, alcançando os territórios que são necessários. Não tem espaço vago no mundo espiritual, querido. Se o reino de Deus não está ocupando, o reino de Satanás está ocupando. E Ele deu essa missão para mim e para você, quer você queira ou quer não, nós precisamos avançar com o reino de Deus. Quem acredita nisso? Então precisamos avançar com o reino de Deus. O segundo gigante que eu gostaria de compartilhar com você é o gigante da identidade. Ele chama Anak. Anak vai olhar para você e falar assim, você é pequeno. E aí você vai responder para ele, sabe o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Tô nem aí se você pensa o que você pensa. Meu pai é que sabe. Anak vai olhar para você e dizer assim, você não é bom o suficiente. E aí, 1 João, capítulo 5, verso 4, diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! O quê? Eu não sou bom o suficiente, meu irmão. Eu tenho uma identidade celestial, eu não sou desse mundo. E todo aquele que é nascido de novo, que aceitou o Senhor Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador, tem uma nova identidade, é uma nova criatura. E agora fui encontrado nele. E agora ele me adotou, filhão, vamos com tudo. O que eu tenho que fazer? Vencer o mundo. Por que ele fez isso? Anak vai olhar para você e para mim e vai dizer, você não é capaz, você não consegue, para. Não dá não. Sabe essa parada aí que você não consegue derrotar? Esse negocinho que te pega aí pela manhã no pé, à noite quando você vai dormir? Aquele pensamento maldito? Queridos, eu estava lendo a Bíblia essa semana, e estou lá na minha cama, lendo a palavra, e de repente veio um xingamento na minha mente. Não é brincadeira, queridos. Os gigantes vão se levantar. Estou fazendo tudo, estou tentando fazer tudo o que é correto para não dar mole, para ficar limpo, para me manter puro diante do Senhor. Estou tentando, tá? E aí eu lendo a palavra de Deus, vem um xingamento. Que loucura é essa, irmãos? Que parada é essa? Da onde veio isso? Da onde veio esse gigante? Mas ele vem. E aí você precisa ter a palavra para repetir. Não adianta você ficar esperneando. Você não é capaz. 2 Coríntios 3, 6. Ele me habilitou para ser ministro. Você está habilitado, querido. É responsabilidade, mas é incrível. E você pode ver isso de duas formas. Ou como um peso e ficar levando uma vida miserável, ou como algo divertido. Vai ser divertido todo dia? Não. Quer dizer, pode ser. Mas o gigante às vezes vai se levantar. Eu tive uma semana difícil, irmãos. Foi muito difícil. Depois de um final de semana incrível, a segunda-feira começou com uma pressão, com uma opressão, e eu queria muito que essa segunda-feira terminasse logo. Cara, Senhor, está difícil. Eu esperneei, confesso. Meu Deus, o que está acontecendo? Vai orar, não adianta, vai ler a palavra, não adianta, o negócio não passa. Muitas vezes são coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que a gente não está sabendo, a gente não vê, e você precisa resistir para você passar de fase, e eu não sabia o que era. Então pedi, Senhor, passa logo esse dia. E aí, passou. E aí quando chegou a noite, eu falei, poxa, tomara que esse dia não comece amanhã. Ia parar para orar, não conseguia. Ia ler a palavra, não conseguia.
E aí começou a terça-feira. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela veio na terça, durou tão pouco. Durou muito pouco. Na terça-feira, quando eu estava andando, parecia que eu realmente estava carregando um peso. Caraca, será que eu engordei? O que está acontecendo? Vou pesar. E a terça-feira, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quarta-feira, passou? Não passou. Caraca, maluco, que dificuldade. Deus mostrando o tempo inteiro que Ele é Deus na nossa vida. Ele faz isso, Ele não precisa, mas Ele faz isso. Dormi fora de casa na quarta-feira, que eu fui atender alguns clientes em Cabo Frio. E aí dormi numa pousadinha lá. Saí de manhã, quando estou descendo o carro, olha o meu carro estava sujo pra caramba. Tem um cara acabando de passar um pretinho no meu pneu. Eu, meu Deus, o que é isso, cara? O cara lavou meu carro sem eu pedir, estava imundo. Aí eu, caraca, Senhor, meu Deus do céu, flecha no meu coração. Falou, é Ele, é Deus, é Deus, é Deus. Falei, irmão, que é isso? Aí ele, cara, desculpa eu ter lavado sem pedir, mas eu vi que estava muito sujo. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, me dá aqui o teu Pix para dar uma caixinha, pode? Aí ele, por favor, irmão. Aí ele falou, o senhor gosta de coco? Aí eu falei assim, não. 8 horas da manhã, o cara vem com aquele coquinho aberto. Aí eu falei, irmão, quanto é o coco? Aí ele, esse é por minha conta. Entra no carro. Eu sei que está ruim, né, Senhor? Mas, meu Deus, o Senhor é tão bom. Toma um coquinho chorando. Vai lá, Senhor. Obrigado. Vão ter dias difíceis, queridos. Quinta-feira, passou? Passou não, mesmo Ele cuidando. O alívio, porque a gente busca o alívio. E muitas vezes o alívio não é tão importante, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E foi uma semana que eu precisei resgatar coisas que eu não estava fazendo com Ele. Porque aí a gente corre para o braço dEle, irmão. E quando está muito tranquilo, a gente relaxa. E eu voltei a fazer coisas com o Senhor que eu precisava. O gigante se levanta, muitas vezes, se você negociar com ele, vai dar ruim. Mas se você encarar esse gigante, declarar a palavra para ele, muitas vezes você vai ter que fugir desse gigante também. E correr para o colo do papai e dizer, Senhor, não está dando sozinho. Mas no sábado, quando abri os olhos, falei, nossa, o peso saiu, aleluia, as coisas mudaram. Eu estava preocupado, falei, Senhor, como é que eu vou falar uma palavra no domingo para esse povo? Não vai dar não, Senhor, não tenho ânimo, não tenho vontade. Embora já tivesse no meu coração a palavra que era para falar a respeito dos gigantes, Ele deixou eu passar pelos gigantes da semana para poder vir aqui falar para vocês. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. E aí, a ANAC pode olhar para mim e falar assim, Marco, você não é importante. E aí em Salmos 139, 13 e 14 diz assim, Deus, pois Tu criaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo extraordinário e maravilhoso. O gigante tenta destruir o que é para Deus extraordinário, o que para ele é ruim. Ei, extraordinário e maravilhoso. Esse é você. Essa é a obra-prima do Senhor. Extraordinário e maravilhoso. Só porque você está no meio delas aí, tá? Extraordinário e maravilhoso. Isso é o que Deus pensa ao nosso respeito. O terceiro gigante que eu quero compartilhar com você, presta bem atenção nesse gigante, essa cara feia aqui, é o gigante da comparação. Morreu.
O maior problema do gigante da comparação, o maior problema, presta atenção, se você puder anotar uma coisa, querido, anota. O gigante da comparação vai fazer você parar de viver a sua vida para viver a vida de outra pessoa. E se você está fazendo isso, você está completamente fora do propósito que Deus criou você, porque Ele te fez único. Olha para essa mão aqui, ó, para essa aqui. 7,5 bilhões, estamos com 7,5 ou mais, de pessoas no mundo? 8 já? 8 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem essa RG aqui, ó. Ninguém tem. Tem uns caras até parecidos. Mas ninguém tem isso aqui. Tem noção? Você é único, extraordinário. E o Amorreu vai falar assim, todo mundo está melhor que você, só você que é um bobão que está aí, ó. Fulano tem mais dinheiro, irmão. Está trabalhando aí igual maluco? Ele é mais bonito. Ou ela é mais bonita. Esse cara pensa melhor que você, esse cara age melhor que você, essa pessoa serve melhor que você, essa pessoa anda melhor que você, essa pessoa tem o cabelo que eu queria ter. Anak vai fazer isso na sua mente. Ele vai tentar. E você vai permitir ou não. E aí você vai estar vivendo a vida de outra pessoa, ou de outras pessoas, e não a sua. O quarto gigante que eu quero compartilhar com você é o gigante da tentação, o cananeu. Cananeu sem vergonha. O cananeu, ele é esperto, que ele tem essa cara ali, ó. Que você pensa que não está fazendo nada, mas você está cedendo devagarinho. E aí o cananeu vai apresentar para mim e para você a pornografia, o sexo fora da vontade de Deus, droga, vícios, mentiras. Vocês estão olhando aqui para alguém que precisa vigiar para não contar uma mentira, pessoal. Porque eu era mentiroso profissional. Profissional, irmão. Pequena mentirinha. Cara. E vou te falar, irmãos. De vez em quando escapa uma mentira, tá? E aí tem que pedir perdão na hora. Essa foi a maneira que eu encontrei. Falei, se eu mentir, eu vou ter que pedir perdão. E na hora. Porque isso ficou automático na minha vida durante 30 anos. Coisa simples, tá? Estou fazendo um pedido aqui, o cara coloca 22, aí você vai lá e bota... 22, botar 25. Isso é uma mentira, pessoal. Está errado. Ele mandou botar 22. Eu arredondei por quê? Irmão, fiz uma parada errada aqui, eu preciso corrigir o seu pedido. Me perdoa. O gigante cananeu vai pegar você nas pequenas coisas. Eu não vejo mais pornografia. Cara, mas nem aquele jornal eu olho mais. Nem o Globo, nem a página do Globo eu acesso. Eu estava até o pescoço com esse vício aqui. Eu vivi durante um tempo da minha vida completamente mergulhado nesse vício. Ouvindo tudo que cananeu me falava. E é destrutivo, pessoal. Isso é completamente destrutivo. Os prazeres momentâneos, os prazeres rápidos da nossa vida, que cananeu nos oferece, tudo isso para tirar você do propósito que o Senhor sonhou para mim e para você, e que Ele desenhou, e que Ele já prometeu, e que tem uma busca que eu preciso ir e alcançar. Pressão dos amigos, necessidade de aprovação. Vamos lá comigo. Vamos? Aonde é, irmão? É ali, cara, não tem nada não. Será que convém? Será que convém eu ir? Coloca uma coisa na sua cabeça, nem toda terra disponível, ela foi destinada para você conquistar. Tem batalha que você não vai precisar entrar. Tem batalha que você não deve entrar. A palavra fala que da tentação a gente tem que fazer o quê? Fugir, irmão. Se você encarar, você vai cair, é certo.
Ouça do Senhor quais são as batalhas que Ele quer que você batalhe nesse dia. O próximo gigante que eu gostaria de compartilhar com você é o gigante do desânimo, é o Amalequita. O gigante Amalequita, ele não vai fazer você cair. Ele não quer destruir você. Ele quer só fazer você parar. Para aí, cara. Cansei, não adianta mais. Já tentei parar de ver isso, já tentei parar de fazer isso, já tentei parar de fumar, já tentei parar de beber, já tentei, não dá para mim. Já tentei parar de falar palavrão, já tentei estudar mais. Sutilmente. Deus não está fazendo nada. Oh, Deus não está fazendo nada, cara. Se a hora não está ouvindo, não. Ele não está fazendo nada na sua vida mesmo, não, cara. Vou desistir. Amanhã eu faço. Procrastinação. É a especialidade do Amalequita. O desânimo não precisa fazer você perder. Ele só precisa fazer você parar de conquistar a terra, de olhar a terra com os olhos do Senhor. Agora eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente, a gente está partindo para a parte final, que é o que realmente todos os espias precisavam ter visto. Todos eles. E olha lá, embora eles enxergaram a mesma coisa, nem todos eles viram as mesmas coisas da mesma forma. Dos 12, apenas 2 viram a promessa de Deus como algo alcançável. E aí, lá em Números, no verso 23, capítulo 3, verso 23, diz assim: o que eles trouxeram? Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Presta atenção que a terra da promessa é uma terra de fruto. Presta atenção que um único cacho, e ali tem uma imagem muito legal, eu não sei se era desse tamanho aí, né? Mas a palavra fala que precisou de 2 homens para carregar. Porque na terra prometida, é uma terra com tanta abundância que ultrapassa a capacidade humana. E eu vou precisar do meu irmão para poder carregar essa bênção, para poder avançar com essa promessa. A terra prometida é uma terra para viver uma vida transbordante. A terra prometida é um lugar para viver assumindo responsabilidades com o Senhor. E muitas vezes a gente vê a responsabilidade como algo ruim, mas é maravilhoso, porque vai fazer a gente estar mais perto dele, fazer o que ele quer fazer. Só para a gente exemplificar aqui, sobre os frutos. 3 frutos, 3 mensagens. O que significa a vide ou a videira na palavra de Deus? O que significa? Fala, irmão, tá certo? Não está dando para você ler aí não, né? A vide representa, olha a palavra, a vide representa alegria, comunhão, abundância, o povo de Deus e o próprio Cristo. João 15, eu sou a videira verdadeira, e todo ramo, estando em mim, ele poda, para que deis fruto. E aquele que não dá fruto, ele corta. É o que corta, é jogado fora, no fogo, para queimar. Mas aqui, todo mundo que está aqui dá fruto. Todo mundo que está aqui é podado de vez em quando. Dia sim, dia não. Entra na fila aí. As romãs, olha só, a romã, cara, Deus gosta de romã. Não sei porquê. Mas as romãs, quando você vai dar uma estudada,
ela está nas vestes do sumo sacerdote, ela está no templo. Quando o Senhor deu ordem para os caras que foi lá, que ele empoderou para desenhar, para fazer estruturas e tal, ele mandou desenhar romãs. Talvez, né, e aí não está representando exatamente na Bíblia isso, mas talvez por ser algo comum por fora, um fruto comum por fora, mas quando você abre, ele tem centenas de sementes lindas e gostosas para serem comidas. Talvez a romã pode representar, então, a multiplicação que Deus gostaria de fazer na nossa vida, fecundidade, multiplicação, prosperidade. Os figos, sim, ele tem uma representatividade de paz, de prosperidade, de descanso, de maturidade espiritual. Você gosta de figo? Maturidade espiritual, e a palavra fala algumas vezes, você vai encontrar lá, cada um debaixo da sua videira ou debaixo da sua figueira. Planta figo, planta uva. Será que esses frutos o Senhor encontra na gente? Porque Ele já derramou. Amém, Rodrigo? O Senhor já abriu os céus, derramou graça sobre graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os equipamentos que o Senhor gostaria que tivesse nessa igreja, Ele tem derramado. E se você não está se equipando, irmão, precisa começar a se equipar. Essa parte é uma parte que depende de você. Então, existe uma fórmula para a conquista da terra prometida? Sim, eu quero te dar essa fórmula, e ela é bíblica. Qual é a ordem? Promessa. A promessa de Deus, a palavra de Deus promete que nós herdaremos a terra prometida. A fé para conseguir acreditar e agir conforme essa palavra. A obediência e então a atitude, a ação, sair do seu lugar, não ouvir nenhum desses gigantes, não dar ouvido para eles e avançar com aquilo que Deus prometeu, com fé e em obediência. Anote a fórmula da conquista, leia isso durante a sua semana e avance, não pare, haja. Todo dia, queridos, você vai ter 2 relatórios em suas mãos. O relatório 1, com as promessas, e o relatório 2, com as circunstâncias. Qual relatório você declarou hoje? O relatório das promessas ou o relatório das situações difíceis? Sabe o que me impressiona, queridos? Presta atenção. Se a gente vai avaliar um negócio, muitas vezes, ou quase a maioria deles, a gente dá uma olhada se vai ter retorno financeiro. A gente, quando vai fazer negócio, a gente pensa em ganhar dinheiro. E tudo bem ganhar dinheiro, é bom. O dinheiro é uma ferramenta e está aí para a gente usar. Mas, o que eles trouxeram de lá da terra? Eles não trouxeram ouro, eles não trouxeram prata, eles não trouxeram pedras preciosas, embora pudesse ter. O maior tesouro da terra prometida não era a riqueza mineral, mas a capacidade de gerar uma vida transbordante. A capacidade de gerar frutos que são difíceis de carregar sozinho. A capacidade de gerar fruto que traz descanso, paz, presença do Senhor. A capacidade de gerar frutos que representam a multiplicação, quando por fora é só uma pessoa comum. Mas por dentro, está multiplicando. Por dentro, está incrível. Deus não mede uma vida abundante pela vida financeira. Uma vida transbordante produz alegria, paz, pessoas transformadas, famílias restauradas, caráter e segurança. A pergunta que fica é: qual gigante está tentando impedir você de entrar naquilo que Deus preparou para você? Eu estou terminando, queria convidar aqui o Teco para me ajudar aqui
com um violão, para você pensar um pouquinho. Talvez eu, alegoricamente, coloquei os nomes aqui, porque eu queria realmente só chamar a sua atenção, mas o que eu gostaria muito é que você desse nome aos seus gigantes. Alegoricamente, eu só exemplifiquei aqui, mas eu pergunto a você, qual o gigante que tem atrapalhado você de entrar na terra prometida? Sabe por quê, queridos? Talvez você não consiga ler aqui. Vou colocar para você ler aqui, ó. Aqui embaixo primeiro. Eu enxergo a promessa, eu creio, eu obedeço e ajo, porque a terra já é a minha vida em Cristo. O Senhor deixou essa analogia da terra prometida lá atrás para nos ensinar didaticamente o que a gente poderia viver com Cristo. Quando recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu entrei na terra de Canaã. Eu entrei na terra que dá cacho de uva daquele tamanho lá. Quando eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, eu passo a produzir frutos incríveis. E os gigantes vão parar? Os gigantes vão desistir? Ainda não, queridos. Vai chegar o tempo em que isso vai acabar, mas ainda não é esse tempo. Enquanto isso, a gente precisa avançar. E aí, essa semana, todo dia, quando eu acordava e durante o dia, eu precisava dizer, eu decidi com Jesus, sem Ele, é zero. Zero, queridos. Não tem chance, não tem chance. Presa fácil, os gigantes vão te atropelar, irmão. Só graça e misericórdia. Eu decidi com Jesus e vou enfrentar e destruir os gigantes da minha vida. Caminhar essa semana foi uma decisão diária, momentânea, instantânea. Muitos gigantes diziam para mim, cara, desiste, irmão, vai para casa, descansa, dorme, vai fazer outra coisa. Mas eu precisava fazer. Ninguém ia fazer o que eu precisava fazer. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Se você tem algum gigante que atrapalha você de pisar na terra de Canaã, de avançar, se tem algum gigante que atrapalha você de ler a Bíblia, se tem algum gigante que atrapalha você de falar da palavra de Deus, se tem algum gigante que impede a sua alegria, se tem algum gigante que trouxe depressão, se tem algum gigante que tirou o teu entusiasmo, se tem algum gigante que conta mentiras para você a seu respeito, eu queria que você, num passo de fé, levantasse aí no seu lugar e dissesse para o Senhor qual é esse gigante. Senhor, eu tenho esse gigante aqui, que ele me perturba, e eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso, Pai, da tua intervenção. Senhor, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de salvação. Eu queria também fazer mais duas perguntas. Alguém aqui, se você talvez não entendeu nada do que eu falei aqui, mas você quer conhecer esse Deus, esse Jesus que nós estamos falando aqui, quer dar esse passo de fé pela primeira vez, você nunca fez isso, levante sua mão onde você está. Se você quer reatar esse relacionamento com o Senhor,
eu também queria que você desse esse passo de fé. O nosso time de ministração vai estar aqui à frente daqui a pouco, e você vai poder falar assim: eu não conheço esse Deus aí não, mas eu quero começar um relacionamento, ou eu quero voltar a esse relacionamento. Eu quero uma vida transbordante, eu quero uma vida abundante. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Esse é um jeito um pouco diferente de enfrentar um gigante, mas alguns gigantes a gente tem que ser brabo. Alguns gigantes a gente vai ter que enfrentar de verdade, marchando. Alguns gigantes a gente vai ter que pular. Alguns a gente vai ter que correr. Mas para correr também tem que ser rápido. Não dá para negociar, meu irmão. Bora! Então, nós vamos cantar essa canção de novo. E se você quer realmente enfrentar esse gigante, marche. Acredite que o Senhor é o seu general. Acredite que gigantes estão caindo nessa noite. Gigante da procrastinação. Eu vejo que o Senhor está destronando gigantes de procrastinação nessa noite. Eu vejo que o Senhor está destronando gigantes de pornografia nessa noite. Eu vejo que o Senhor está destronando gigantes de escassez nessa noite. Eu vejo que o Senhor está destronando gigantes de workaholismo nessa noite. De achar que eu preciso trabalhar para resolver todas as coisas. Muito de achar que eu preciso só trabalhar e não cuidar da minha família. Eu vejo que o Senhor está destronando vários gigantes aqui nessa noite. Que você marche então, tome posse daquilo que nós acreditamos. Tome posse da promessa que o Senhor tem para você. Tome posse da palavra dele. Queira isso no seu coração. Queira renovar a sua mente. Queira, meu irmão. Ninguém pode querer por você. Acredite. Marche. Senhor, marchamos sim em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, vá. Vamos cantar! Glória a Deus! Mas contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, nenhum inimigo nos resistirá. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nessa noite. E nenhum cananeu, nenhum eteu, nenhum jebuseu, nenhum Anak vai desviar a gente do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está ouvindo agora as petições dos teus filhos. O Senhor está ouvindo o pedido, o desejo, o anseio deles de ficar completamente livre daquilo que tem atrapalhado eles, seja pensamentos intrusivos, seja atitudes das quais não condizem com o teu reino, seja iniciativas que precisam ser tomadas. O poder da decisão está sobre cada um aqui, Pai, e obrigado por isso. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem fé em nós. Obrigado porque o Senhor acredita em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos quer cooperando com o Senhor no teu reino. Então eu declaro liberdade sobre a sua vida, meu irmão. A liberdade em Cristo Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que você colocar as suas mãos nessa semana. Gigante nenhum vai parar, gigante nenhum vai paralisar você. Sobre o que você precisa fazer essa semana, coloque isso diante do Senhor e não acredite nas mentiras, nas ciladas que esses gigantes têm colocado no seu caminho. Eu declaro uma completa restauração nessa noite, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus, queridos. Amém. Palavra abençoada. Quem tem ouvidos, ouça.